pessoal, fazendo esse vídeo aí para mostrar, né, a utilização do Solver, né, que é uma ferramenta do Excel na resolução de problemas de balanço de massa, né? O Solver ele pode ser utilizado para resolver sistemas de equações lineares, né? E as equações de balanço de massa, né, nós temos geralmente sistemas de equações e essas equações são lineares. E então, né, só introduzindo aqui, né, então o Solver ele é uma ferramenta que acompanha o Excel, porém muitas vezes não está ativada, permite estimar raízes, máximos e mínimos de virtualmente qualquer função, como qualquer número de variáveis. Em resumo, é talvez a ferramenta mais importante para o uso em cálculos de engenharia, dentre, né, as diversas ferramentas do Excel. Para a solução de problemas não lineares de otimização, o Solver utiliza um algoritmo denominado gradiente reduzido generalizado, e para sistemas lineares utiliza outro algoritmo desenvolvido pela Frontline Systems Incorporation. Então, a instalação padrão do Excel, incompreensivelmente, não inclui, né, o Solver. Para a gente verificar, aqui tem o passo a passo. Para verificar se o Solver está instalado, basta ir na aba Dados, Análise e verificar se o Solver aparece nele. Caso não, né, então eu vou demonstrar só para quem não conseguiu fazer a ativação, para quem não tem ativado, para quem não conseguiu fazer a ativação durante as nossas aulas, para que faça essa ativação. Vou voltar aqui, está o exemplo que eu quero resolver utilizando o Solver, né, mas para verificar se o Solver está instalado, na aba Dados, verificar aqui se em Análise aparece o item do Solver. Caso não, Arquivo, né, aqui o meu, tendo em vista a resolução da tela, eu tenho que ir em Opções, vai abrir essa tela, já está aqui em Suplementos, né, então aqui nessa aba lateral vai em Suplementos, Gerenciar suplementos do Excel, só clicar em Ir, e vocês vão perceber que aqui tem algumas ferramentas, né, que podem ser ativadas. Se a caixinha do Solver não estiver marcada, vocês marquem, né, e cliquem OK. E depois, né, verifiquem se na aba Dados aparece o Solver. Certo? Bom, temos esse exercício para fazer a resolução dele, né? Então eu vou dar uma lida no exercício. Nós vamos escrever as equações do balanço de massa e depois vamos ver como utilizar o Solver para resolver essas equações. Então, a alimentação de um sistema de fracionamento de duas colunas é de 3.000 libra-massa por hora, de uma mistura que contém 50% de benzeno, 30% de tolueno e 20% de xileno. A alimentação é introduzida na coluna 1 e resulta em um destilado com 95% de benzeno, 3% de tolueno e 2% de xileno. Os fundos da coluna 1 alimentam a segunda coluna, a qual se obtém um destilado com 3% de benzeno, 95% de tolueno e 2% de xileno. Supondo que 52% da alimentação aparecem como destilado na primeira coluna, né, isso é uma condição estabelecida pelo problema, e 75% do benzeno alimentado à segunda coluna aparecem no destilado desta, calcule a composição e o fluxo da corrente de fundos da segunda coluna. Certo? Bom, pessoal, ao longo das nossas aulas nós vimos que quando nos deparávamos com problemas com duas colunas de destilação, problemas de balanço de massa em com duas colunas, né, em algumas situações nós poderíamos fazer um balanço global em torno de todo o nosso sistema e resolver o problema. Aqui o detalhe está porque uma das nossas restrições estabelecidas pelo enunciado nos dizem que 75% do benzeno alimentado à segunda coluna, que é a nossa corrente aqui F3, né, aqui já está um fluxograma montado desse nosso problema, 75% do benzeno alimentado à segunda coluna aparecem no destilado desta coluna. Então é uma condição, né, que nos exige que nós façamos um balanço de massa na coluna 1
e façamos um balanço de massa na coluna 2. Certo, pessoal? Então, nós temos 3 componentes nesse nosso sistema, né? Então, vocês lembram que nós podemos escrever 3 equações independentes por componente. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma equação do balanço de massa global em torno da coluna 1 e em torno da coluna 2 também. E vamos escrever a equação para 2 componentes. Vamos escrever para o benzeno e para o tolueno. Poderíamos escolher o chileno, né? Mas eu estou escolhendo fazer o balanço para o benzeno e para o tolueno. Então, aqui vamos começar a escrever as nossas equações, né? Balanço de massa na unidade 1, certo? Vamos aqui inserir, vamos ver se aparecem as equações aqui, equações. Então, em torno da coluna 1, nós temos a corrente F1, a corrente F2 e a corrente F3. Então, vai ser, vamos aqui inserir, F1 igual a F2, mais, vou copiar aqui, igual a F3. Não sei por que ele mudou de tamanho, vamos adicionar de novo aqui, porque ele não está querendo colaborar muito comigo. Vamos lá, F3. Então, essa é a nossa equação do balanço global em torno da coluna 1. Vamos escrever agora a equação do benzeno. Copiar aqui, né? Benzeno nós temos em todas as correntes, né, que entram e que saem da nossa unidade 1. Então, aqui, fração de benzeno na unidade, na corrente 1, fração, ele está usando o W aqui, vou manter o W, né? W de benzeno na corrente 1, certo? Vamos ver se agora ele me permite colar aqui para ser mais rápido. Ó, ainda está vindo com a letra maior. Vamos digitar aqui para não perder mais tempo e o vídeo não ficar muito grande. Benzeno na corrente 2 vezes fração de benzeno na corrente 3. E a mesma equação, né, pessoal, nós vamos escrever, olha aí, ele vem grande, não quer vir pequeno. Vamos botar aqui, letra 20, será que ainda é grande? Acho que aí tá bom. Vamos só substituir aqui, né, nós temos o tolueno em todas as correntes também, né, na corrente 1 nós temos, na corrente 2 também temos tolueno, e na corrente 3 também. Então, essas são as equações do balanço de massa na unidade 1, certo? Agora temos que fazer na unidade 2. Na unidade 2 nós temos a corrente 3 entrando e as correntes 4 e corrente 5 saindo, né, da nossa unidade. Vamos ver se ele me deixa copiar tudo isso aqui e só ajustar, né, as informações. Aqui vai vir muito grande, bem grande. Mas aí nós selecionamos tudo e diminuímos a letra. Vamos ver, selecionou tudo, vamos botar uma letra 18, que fica igual para todos. Aqui eu não sei por que ele trouxe isso. Vamos ajustar aqui também. Centralizar essa equação. Aqui também. Aí. Só temos que ajustar, né? Corrente de entrada, corrente 3. E as correntes de saída na unidade 2, F4 e F5. Certo? Aqui ainda vamos botar a unidade 2. Também, né, escrevemos a equação do balanço para benzeno.
O benzeno já está aqui colocado. Só vamos colocar que aqui é a nossa unidade 3, nossa corrente 3, na verdade. Aqui a nossa corrente 4. Aqui fração de benzeno na corrente 4. Corrente 5 e fração de benzeno na corrente 5. Perfeito? Na segunda equação, nós vamos fazer a mesma coisa. Corrente 3, fração de tolueno na corrente 3, corrente 4, fração de tolueno na corrente 4, mais fração da corrente 5, vezes fração... Apagou tudo. Vamos corrigir aqui. Fração corrente 5, vezes fração de tolueno na corrente 5. Perfeito. Todas as equações do balanço escritas. Agora nós temos que adicionar as restrições que o problema estabelece. As restrições do problema, certo? Vamos adicionar as restrições que o problema nos impõe, que são 52% da alimentação aparecem no destilado da primeira, certo? Então, como nós vamos colocar essa... Vamos aqui inserir a equação também, para que fique completo. Então, nós vamos dizer que 0,52, como é que ela diz? 52% da alimentação aparecem como destilado. Então, é 0,52 vezes F1, que é a nossa corrente 1. Então, 52% da corrente de alimentação aparecem como destilado, que é a nossa corrente F2. Nossa corrente F2. E a segunda restrição nos diz aqui, 75% do benzeno alimentado, a segunda coluna, aparecem no destilado desta. Então, como nós vamos escrever essa... Vamos inserir aqui mais uma equação, que 75%, então 0,75 vezes a corrente 3, a F3, que é a nossa corrente 3, é o benzeno dessa corrente 3, então vezes a fração de benzeno na corrente 3, fração de benzeno na corrente 3, vão ser iguais, ou vão aparecer na corrente de destilado desta. Nós temos a fração daquela corrente, então vai ser a corrente F4, F4 vezes a fração de benzeno na corrente 4. Fração de benzeno na corrente 4, certo? Então, aqui temos escrito, pessoal, todas as nossas equações, pelo menos todas as equações possíveis para esse momento, vamos dizer assim. Diminuir um pouco para que eu consiga chegar aqui, certo? E eu consiga chegar aqui na parte superior e agora vamos começar a adicionar as nossas informações, certo? Vamos começar aqui, Eu vou colocar aqui nessa coluna todas as nossas variáveis, certo? F1, as frações da corrente F1, fração de benzeno na corrente 1, fração de tolueno na corrente 1. Fração de chileno não vou colocar porque não estamos utilizando a equação, os balanços para o chileno, então não vou adicionar essa. Tá, corrente F2, fração, aqui eu estou usando X, da onde deveria usar o W, vou corrigir aqui, depois corrijo os demais. Fração de benzeno na corrente 2,
fração de tolueno na corrente 2, corrente 3, F3, fração de benzeno na corrente 3, fração de tolueno na corrente 3, certo? Até depois a gente pode calcular, né, as demais frações aqui, a fração do xileno na corrente 3 nós não sabemos nenhuma das frações, né, na verdade, mas poderíamos calcular elas também. O que mais que nós precisamos? F4, fração de benzeno na corrente 4, fração de tolueno na corrente 4 e F5, certo? Fração de benzeno na corrente 5, fração de tolueno na corrente 5, e aqui eu vou colocar, né, porque o problema nos pede a composição da corrente, né, calcule a composição e o fluxo da corrente de fundo da segunda coluna. Né? Então eu vou colocar aqui a fração do xileno na corrente 5, certo? Aqui eu vou colocar os valores que nós já sabemos, né? Eu vou colocar só o valor numérico, 3.000 libra-massa, fração de benzeno é 0,5, fração de tolueno 0,3, na corrente 2 nós queremos saber qual é o valor dela, fração de benzeno na corrente 2, 0,95, fração de tolueno na corrente 2, 0,03, né, 3%. Corrente 3 eu não sei, vazão de benzeno na corrente 3 também não sei, tolueno também não, corrente 4 também não. A fração de benzeno na corrente 4 é 3%, 0,03. Fração de tolueno 0,95. F5 não sei, bem como as composições dessas correntes. Então notem aqui, ó, temos uma incógnita, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 incógnitas. 8 incógnitas nós temos. E temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 equações. Então, temos um número de incógnitas igual ao número de equações. E eu posso adicionar ainda uma equação a mais para calcular o valor da fração de xileno na corrente 5. Aqui eu vou colocar, então, pessoal, nessa coluna, as minhas funções. Lembrando, né, pessoal, que o que o solver faz, né, nós vamos igualar as equações, igualar elas a zero, certo? Então, todas essas equações que nós escrevemos aqui, entrada igual a saída, né, então nós temos que colocar elas como igualar elas a zero. Então, aqui eu vou escrever F1 menos F2 menos F3, né? E da mesma forma para todas as equações. Eu preciso igualar todas elas a zero, para que depois o solver faça essa resolução para nós. Então eu vou começar a adicionar, né? Para nós chamarmos uma função no Excel, né, nós temos que colocar o sinal de igual. E aí, F1, que é o nosso B2, menos F2 menos F3, certo? Primeira equação digitada. E assim nós vamos repetir para todas elas. A segunda equação, F1 vezes fração de benzeno na corrente 1, menos F2 vezes fração de benzeno na corrente 2, menos F3 vezes fração de benzeno na corrente 3. Segunda equação digitada. Vamos para a terceira, que é F1 vezes fração de tolueno na corrente 1, menos F2 vezes fração de tolueno na corrente 3, na corrente 2, desculpa, menos F3 vezes fração de tolueno na corrente 3. E digito Enter. Vamos para nossas equações da unidade 2. Aqui é F3 menos F4 menos F5.
A segunda equação, F3 vezes fração de benzeno na corrente 3 menos F4 vezes fração de benzeno na corrente 4 menos F5 vezes fração de benzeno na corrente 5. E agora a equação do tolueno. F3 vezes fração de tolueno menos F4 vezes fração de tolueno na corrente 4 menos F5 vezes fração de tolueno na corrente 5. E agora eu adiciono ainda as restrições do nosso problema. É 0,52 vezes F1 menos F2. Tenho que igualar ela a zero. Primeira restrição adicionada. Depois, a segunda restrição. Chama a equação 0,75 vezes F3 vezes fração de benzeno na corrente 3 menos F4 vezes fração de benzeno na corrente 4. F4 vezes fração de benzeno na corrente 4. E eu posso ainda, né, pessoal, se eu quero que ele calcule aqui para nós a fração de xileno na corrente 5, eu posso adicionar aqui 1 menos a fração de benzeno menos a fração de tolueno menos a fração de xileno na corrente 5 tem que ser igual a zero também, né? Então agora eu tenho 9 equações, né? 9 funções, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e as minhas variáveis, as minhas incógnitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Então, aqui está colocado, né, as nossas equações, as nossas incógnitas. Eu vou marcar aqui essas células em amarelo, porque é aqui que vai ter que aparecer os nossos resultados, nessas equações em amarelo, nessas células em amarelo. Então, vamos lá. Vamos em aba dados e clicamos no solver, certo? Notem, pessoal, que o solver, na primeira vez que tu abre ele vai puxar a célula que tu tinha selecionado, ele vai puxar como sendo a tua função objetivo, né? Então, nós precisamos mudar. Eu vou selecionar essa minha primeira função aqui como sendo a minha função objetivo. Para que eu quero essa função objetivo, pessoal? Eu quero igualar ela a zero. Aqui eu tenho máximo, mínimo, nós vamos selecionar o valor de, né? Então, nós queremos igualar a nossa função objetivo a zero. Nesse espaço, pessoal, nós vamos marcar quais são as células variáveis, aonde estão as nossas incógnitas. Cliquem na setinha aqui e marquem, pessoal. Se vocês clicarem no Ctrl no computador e vão marcando todas as células, essa, né, sem soltar o Ctrl, e vão selecionando as células que vocês querem. Selecionamos todas as células que são nossas variáveis. Nós poderíamos ter arrastado aqui, pessoal. Aqui, ó, vou apagar aqui, ó. Nós poderíamos ter... Deixa eu apagar tudo aqui. Aqui, ó, essa primeira aqui, então eu tenho que clicar nela, depois eu clico Ctrl e seleciono todas elas, continuo clicando Ctrl e seleciono as demais. E clico Enter. Essas são as nossas variáveis. Agora nós precisamos adicionar as restrições. O que são essas restrições, pessoal? Nós temos 9 funções traçadas no nosso problema. Então nós temos que dizer que a função 2 aqui, no caso, ela vai ser também igual a zero. E como nós vamos dizer isso? Nós vamos dizer que essa função tem que ser igual à primeira função. Então nós começamos a adicionar restrições. Clicar aqui em adicionar. Aí vocês cliquem na célula 2, aqui, ó, da função 2, que seria a célula C3, e dizem que ela vai ser igual à célula
C2 e adicionem. Agora dizem que a célula da terceira função vai ser igual à célula da nossa primeira função e clique em adicionar. E assim, pessoal, sucessivamente. Nós temos que adicionar todas as nossas restrições, certo? Adiciono, agora adiciono esta. Depois nós vamos poder conferir se nós adicionamos todas essas restrições. Essa aqui, igual a nossa primeira função, adicionem. Depois esta, igual à primeira função. A 9 aqui, C9, igual a C2. Adicionem. E depois a última, que é a célula C10, igual à célula da função 1, a nossa célula C2. Damos um OK. Aqui aparece agora todas as nossas restrições. Né? Se nós temos 9 equações, nós temos que ter 8 restrições adicionadas. A célula A3 igual a 2, a C4 igual a C2, C5 igual a C2, C6 igual a C2, C7 igual a C2, C8 igual a C2, C9 igual a C2 e a C10 também igual a C2. Pessoal, feito isso, né, agora é só clicar em resolver. E como eu comentei em aula com vocês, testar, né, e torcer, antes de testar, né, torcer para que dê certo. Resolver. O solver começa a fazer as suas interações. Aqui veio, né, então diz para nós que o solver encontrou uma solução, todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas, então mantenho a solução do solver e clico em OK. E aqui está as nossas respostas. F2 igual a 15.600 libra-massa, 14.400 para F3, F4, 4.500, F5, 9.900 e as respectivas frações das correntes, né, que nós temos também. Que nem aqui, né, eu não coloquei a fração do chileno, poderia ter adicionado a fração do chileno e adicionaria mais uma equação para ele calcular esse valor para nós, certo? Então, pessoal, aí está a resolução, né, de uma equação de balanço de massa utilizando o solver do Excel. Espero que tenha ficado claro para todos e qualquer dúvida eu fico à disposição, tá bom? Valeu, um abraço aí para todos.